Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade avaliativa que vocês receberam, tá? Então vamos lá. Bom, oitavo ano. Vocês tinham aqui, na primeira atividade, um artigo da Constituição Federal e vocês tinham também uma imagem para vocês observarem com bastante atenção e depois responder as questões. Vamos ler o artigo 5º, então. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí a lei continua, mas a gente tem aí só um trechinho, né? E depois vocês têm aí a imagem para analisar, que é muito importante quando a gente analisa uma imagem, a gente olhar com muita atenção todos os seus detalhes, né? Bom, a gente vê aqui, ó, ao fundo da imagem, tem lá um barraco, né? Um barraquinho lá de madeira, uma família aqui de pessoas aparentemente muito pobres. Eles estão com as roupas assim, todas esfarrapadas, rasgadas, né? Mal cuidados, não aparentam ser pessoas muito saudáveis, né? O menininho aqui, a criança está descalço, as pessoas ali com um chinelinho no pé, enfim, representa uma pobreza muito grande, né? E aqui, do lado de cada imagem, na frente dessas pessoas, a gente tem um carro bonitão passando, né? Com um casal dentro, aparentemente muito bem arrumados, saudáveis. Olha, ele tem até um relógio no pulso. Enfim, parece ser pessoas que são ricas, né? Enquanto a outra família aqui, a gente percebe que aparenta uma pobreza muito grande, né? E a pessoa do carro, ela passa dizendo liberdade, igualdade, fraternidade. Puxa vida, será que tudo isso está acontecendo mesmo nessa realidade que a imagem está mostrando? Está tendo liberdade, está tendo igualdade, enfim. Olha, vamos pensar aí para poder responder, né? Na letra A, diz assim: durante a Revolução Francesa, foi criado o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Vemos este lema sendo falado por um personagem na imagem acima. Analise a imagem e explique se este lema está sendo realmente representado no desenho. Bom, aí, gente, vem da análise de vocês, né? Que a gente já fez um pouquinho agora aqui. Mas a gente percebe que não está sendo muito representada essa igualdade, essa liberdade, essa fraternidade no desenho, né? Então, vocês iriam me explicar com as palavras de vocês aí, ok? Na letra B, a gente tem assim: leia o artigo 5º da Constituição Brasileira e relacione quais direitos não estão sendo assegurados no desenho acima. Bom, vamos voltar um pouquinho lá no artigo. Quais são os direitos? Ó, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ora, analisem bem lá no desenho. Será que todos esses direitos estão sendo assegurados, principalmente a essa família pobre? Será que esses direitos estão sendo assegurados? Eles estão tendo direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade? Olhe, parece que não, né? Parece que, na verdade, aí, os direitos, eles estão acontecendo só para essas pessoas que são mais ricas e para essas que são mais pobres, elas não, esses direitos não estão sendo representados aí, assegurados a essas pessoas, né?
Então, vocês teriam que responder com as palavras de vocês, me explicando isso, né? Relacionando a lei e o desenho, né? A imagem, a gente não consegue dizer que todos os direitos estão sendo assegurados na imagem ali, né? Bom, aí vem a atividade número 2. É um texto e uma imagem. Durante a Revolução Industrial Inglesa, o número de crianças trabalhando em uma fábrica chegava muitas vezes a 80% do número de trabalhadores. As crianças eram preferidas para o trabalho porque recebiam salários mais baixos e, ainda, eram obedientes às ordens do patrão, que os tratava com violência e crueldade. Sabendo disso, responda. Bom, antes da gente ir lá para a questão, né? A gente tem aí uma imagem de crianças trabalhando lá no período da Revolução Industrial, né? Então, e é uma foto mesmo, tá? Não é desenho, não, é foto da época. Então, vejam lá, as crianças eram preferidas, né? Bom, nessa atividade, na letra A, vocês precisam pensar um pouquinho, porque pede a opinião de vocês. Olha lá, a letra A. Qual a sua opinião sobre o trabalho infantil durante a Revolução Industrial? Então, o que você acha? Lendo lá o texto, pensa lá, qual é a sua opinião? Você concorda do trabalho infantil naquela época? Da forma como as crianças eram tratadas, o fato delas serem escolhidas para trabalhar nas indústrias, porque elas eram mais obedientes, mais dóceis, né? Por exemplo, o patrão chegava dando lá uns petelecos na orelha dela, ela não revidava, porque elas eram pequenos, né? Então, as crianças não... Então, qual a sua opinião a respeito disso? O que é que você acha de tudo isso, tá? Então, essa é pessoal, não tem como a professora dar para vocês uma resposta para correção. Na B, se fosse nos tempos de hoje, essa situação de trabalho infantil aconteceria? Então, vocês teriam que me dizer sim ou não, né? E explicar por quê. Se for sim, por quê? Se a sua resposta primeira for não. Então, vejam bem, se fosse hoje, esse trabalho, essa situação de trabalho infantil, ela aconteceria da forma como estava acontecendo? Ó, na verdade, não, né? Pode ser que em alguns lugares ainda a gente encontre crianças trabalhando até sobre um sistema de escravidão, né? Ou semi-escravidão, sendo exploradas. A gente sabe que isso ainda existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas se fosse hoje, vamos pensar no Brasil, pelas leis que nós temos, isso aconteceria de fato, né? Então, a gente sabe que hoje nós temos leis que asseguram às crianças o direito ao estudo, à saúde, né? A proteção, enfim. Então, hoje, como seria essa situação, tá? As suas palavras tinha que ser também. Espero que vocês tenham acertado. A 3, ó. Na apostila Trilhas de Aprendizagem, você estudou sobre a escravidão do Brasil. Segue abaixo um trecho do texto estudado. Então, esse texto que eu coloquei aqui para vocês, ele é da própria apostila que vocês tinham estudado. Vou ler com vocês, olha. Os nativos do Novo Mundo, no entanto, não dariam os lucros de que o negócio como um todo necessitava. Como o índio era apresado no local pelo colono europeu, não interessava aos financiadores da produção, não dava um lucro suficiente para investir em plantio, transporte e refino, no caso do açúcar, né? Beneficiamento, transporte, distribuição de enrosquei na palavra, de commodities, como se diz hoje, como fumo, algodão ou café. O índio não era investimento,
pois conhecia bem a terra e poderia desaparecer no sertão. Aliás, uma corruptela de desertão. Assim, ele foi aproveitado no que deu, para embarcar madeira em navios em troca de camisas, chapéus, facas, coisas do gênero. Os índios continuaram sendo escravizados mesmo depois da importação em massa de africanos, sendo estes os preferidos por serem mercadoria comprados por um preço e vendidos por outro mais alto. Bom, aqui nessa questão e última, né? Vocês têm assim, ó. Podemos afirmar que o índio sempre foi explorado pelo colonizador português, mesmo com o início da escravidão negra? Explique. Então, olha, o que a gente pode analisar no texto? Que o índio, ele continuou, sim, sendo explorado. Ele sempre foi explorado, né? Por quê? Ele aceitava fazer, vamos dizer assim, não é bem aceitar. Ele aceitava, mas também ele tinha a ingenuidade, né? De não ter esse interesse pelo dinheiro. Então ele fazia trocas por camisas, por chapéus, por facas, por coisas do gênero, né? Ele não tinha esse interesse pelo dinheiro, para trabalhar por dinheiro. Então ele fazia o serviço pesado em troca de coisas que custavam muito barato para o colonizador. Mas mesmo assim, o escravo ele foi preferido, né? O escravo negro foi preferido. Por quê? Porque a negociação feita com os escravos dava muito lucro para quem fazia, né? Então, claro, o índio não era, ele era capturado aqui no Brasil mesmo, então isso não dava dinheiro para ninguém, né? Não era vantajoso, não dava lucro. Então, por isso que foi trocado o índio pelo negro no trabalho. Mas o índio, ele continuou sendo explorado, sim, né? Explorado naquilo que dava, tipo embarcar madeira em navios, fazer serviços assim que fossem mais fáceis que ele pudesse fazer, mas coisas que podia ser trocado por produtos de preço bem mais em conta, né? Então, respondendo à pergunta, podemos afirmar que o índio sempre foi explorado pelo colonizador português, mesmo com o início da escravidão negra? Sim, podemos sim, porque ele sempre foi escravizado, também continuou sendo explorado, só que de uma forma diferente, né? Através da troca por produtos baratos. Ele era explorado e recebia em troca coisas de valor muito baixo, que isso também dava lucro para o colonizador, mas um lucro menor do que a escravidão negra. Bom, gente, era isso que nós tínhamos para essa correção. Espero que vocês tenham ido bem, né? Que vocês tenham conseguido fazer tudo direitinho. Eu vou estar corrigindo essas atividades em breve e passando para vocês aí os resultados, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!